Você está no canal Ouça, Reflita e Escreva, e no vídeo de hoje aprenderemos sobre o período interbíblico. Fique com a gente. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Bruno Saraiva, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos aprendendo sobre os livros da Bíblia. Acabamos de encerrar o Antigo Testamento, amém? E agora nós iniciaremos alguns vídeos falando desse período até chegar os livros propriamente dito da Bíblia. Então a gente vai falar agora sobre o período interbíblico, a gente vai ter um vídeo falando sobre Jesus, a gente vai ter um vídeo falando sobre os apóstolos, nós vamos ter um vídeo falando sobre Paulo. Então vai ser alguns vídeos falando de alguns pontos importantes do Novo Testamento até nós chegarmos propriamente dito nos livros da Bíblia do Novo Testamento. Beleza? Se você não viu os vídeos anteriores, veja. Tem um vídeo de Ageu que o período final do vídeo acabou ficando sem som. Então muito provável aí que a gente vai soltar um vídeo novo falando só dessa parte final para que você não perca conhecimento. Se você não conhece, eu e minha esposa nós temos um ateliê Grazi Abad, fica aqui em São Roque, no shopping de São Roque. Você é o nosso convidado. Se você deseja também presentear pessoas ali com peças artesanais, também tem essa possibilidade. E todo mês nós temos o encontro do Bible Journal, que é um devocional criativo. Esse mês ele também vai acontecer. Mais informações aqui embaixo. Acredito que você vai adorar esse Bible Journal, principalmente você que é mulher. Se você tem vontade de aprender mais sobre a palavra, eu posso ser o seu professor. Se você desejar, eu tenho um curso módulo Gênesis. Esse curso ele pode ser dado de forma online, tem as aulas gravadas, de forma presencial na sua igreja e também de forma online ali ao vivo. Fechado? Tem aqui os dados aqui embaixo também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, é muito importante. Quero chegar aos 1000 inscritos, nós estamos nessa batalha, então manda para outras pessoas, manda no grupo da sua igreja, que isso vai ser muito importante. Comenta os vídeos. Então vamos lá, vamos dar uma introdução desse período. O período interbíblico, também conhecido como os 400 anos de silêncio, refere-se a um intervalo aproximadamente de 400 anos, amém? Entre o final do Antigo Testamento, profeta Malaquias, ao início do Novo Testamento, que começa a falar do ministério de João Batista, de Jesus Cristo e todo aquele conhecimento que muitos já conhecem. Apesar de não haver livros bíblicos inspirados escritos nesse período, ele foi de grande importância para moldar o cenário religioso, político e cultural aonde nós fazemos a leitura dos evangelhos. Durante esse tempo, Israel passou por transformações significativas, sob influência de diferentes impérios e tradições. Então, esse período é um período onde nós passamos a entender o porquê Jesus nasceu naquele contexto. Tem um porém, tem uma história por trás do nascimento de Jesus Cristo, com relação à cultura que Israel estava vivendo. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico. O povo passou por inúmeros domínios estrangeiros. O Império Persa foi um dos domínios. O povo judeu teve certa liberdade para reconstruir o templo e restabelecer a sua vida religiosa em Jerusalém. O Império Grego, sob Alexandre o Grande, uma cultura helenista foi espalhada e influenciou profundamente a sociedade judaica. Após a sua morte, o reino foi dividido entre seus filhos. E o reino foi dividido da seguinte forma: a parte norte ficou conhecida como Seleucidas e os Ptolomeus na parte sul, com os judeus sendo frequentemente afetados por essas disputas. Revolta dos Macabeus, liderada por Judas Macabeu, foi uma luta contra a imposição da cultura grega
pela preservação da fé judaica. Resultou na restauração da independência sobre a dinastia Asmoneia. E eu tenho um vídeo falando sobre 1ª e 2ª Macabeus, quando eu falo dos livros apócrifos, muito legal. Depois você dá uma olhada. Domínio romano. Os romanos assumiram o controle da Palestina e a presença de Herodes o Grande marcou o cenário político durante o nascimento de Jesus. A transformação religiosa. O surgimento de diferentes seitas judaicas, como os fariseus, os saduceus, os essênios e muitas outras. Outra coisa também muito importante que aconteceu nesse período, a tradução das escrituras hebraicas para o grego, conhecida como a Septuaginta, tornando o Antigo Testamento acessível ao mundo helenista, o mundo daquele momento. Desenvolvimento das sinagogas como centros de ensino e adoração, especialmente para os judeus dispersos, amém, na diáspora. Influências culturais. A cultura helenista influenciou profundamente a filosofia, a educação, a arte e linguagem daquele período, amém? Então, você percebe que a cultura grega foi fundamental nesse contexto de construção do Novo Testamento. Agora a gente vai falar sobre alguns personagens importantes desse período interbíblico. Alexandre o Grande, o conquistador que expandiu a cultura grega, moldando o ambiente cultural e religioso do período. Antíoco Epitáfio, rei Seleucida, conhecido por sua opressão aos judeus, profanação do templo e provocando a revolta dos macabeus. Você vai ver isso lá no livro de 1ª e 2ª Macabeus, que está apenas disponível na Bíblia da Igreja Católica. Judas Macabeu, líder da revolta judaica contra os Seleucidas, que culminou na reedificação do templo. Olha que legal. Herodes o Grande, o governador romano, conhecido por sua ambição, crueldade, projetos arquitetônicos, incluindo a renovação do Templo de Jerusalém. Eu quero trazer agora uma mensagem central desse período. Embora não haja uma mensagem bíblica direta nesse período, o período ele mostra a soberania de Deus na preparação para o cenário global para a chegada do Messias, a preservação da fé judaica, mesmo em meio a influências estrangeiras e perseguições, o cumprimento eminente das profecias messiânicas, destacando o anseio por redenção e liberdade espiritual. E agora vamos falar um pouco sobre aplicação e ensinamentos desse período. Fidelidade em meio à adversidade. O povo judeu resistiu à assimilação cultural, manteve a sua fé em meio a perseguições, servindo de exemplo e perseverança. Olha que interessante. Preparação divina. Deus estava ativamente preparando o cenário político, cultural e religioso para a vinda de Jesus. A disseminação do grego nas sinagogas e a ocupação romana foram meios pelos quais o evangelho se espalhou rapidamente. Olha que legal. A esperança do Messias. Esse período reforçou o anseio por um Salvador, que explica a expectativa messiânica que encontramos nos evangelhos. Olha que legal. E para nós fecharmos os aspectos literários desse período, embora o período interbíblico não tenha livros inspirados na Bíblia protestante, tem alguns escritos apócrifos muito importantes, tais como 1ª e 2ª Macabeu, que oferecem uma visão histórica e teológica desse período. Então eu tenho um vídeo falando sobre esses dois livros. Se você não viu, veja. Se você tiver oportunidade, leia esses livros, que vai ser muito legal. Você pode baixar no seu celular. Traduções da Septuaginta, então, foi um marco literário que expandiu o alcance das escrituras, influenciando diretamente as citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Desenvolvimento da literatura apocalíptica. Escritos como o livro de Enoque, embora não inspirado, reflete o anseio escatológico por libertação e juízo divino. Também outro livro apócrifo, um livro que não está na Bíblia protestante, o livro de Enoque. Então, também se você puder ler para conhecimento, é muito legal também. Então, é um período importante, é um período que foi determinante para que nós
enxergamos no Novo Testamento, é esse período interbíblico, e ele é uma ponte essencial para nós entendermos o Novo Testamento. Ele nos ensina sobre a soberania de Deus na história e o valor da fidelidade em tempos de silêncio e adversidade. Se você não conhecia nada disso daqui, comenta aqui embaixo. Espero que você tenha gostado. É um vídeo importante aí nessa sequência que nós estamos tendo de ensinamento da Bíblia Sagrada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.